Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Meu nome é Sandra Di, sou advogada e ativista contra o tráfico humano nos Estados Unidos, toda terça e sexta, trazendo casos solucionados, casos sem solução e alguns desaparecimentos misteriosos, mas não somente que ocorreram nos Estados Unidos, mas ao redor do mundo. Vamos ao caso de hoje. É o caso de Annie Nina Dewawani. Ela nasceu em 12 de março de 1982 na Suécia, mas a família dela é de origem indiana. Ela foi descrita como uma jovem tímida, mas extremamente inteligente, uma engenheira. Na escola primária, ela escreveu um livro sobre suas esperanças e sonhos e sobre como um dia ela cresceria, conheceria seu próprio príncipe encantado. Mal sabia ela o que esperava. Como eu falei antes, ela se formou em engenharia eletrônica e depois engenharia de inovação. E ela acabou tirando um ano de folga em 2006. Mas quando a mãe dela foi diagnosticada com uma doença muito grave, ela voltou para casa para cuidar da mãe por cerca de um ano. Depois ela conseguiu um emprego na grande empresa Ericsson, em Estocolmo, e ela foi um dia fazer uma visita a uma parente dela em Londres. E lá ela conheceu Shireen Dewawani, em 2009. Eles começaram a namorar e mantiveram um relacionamento a longa distância, até quando em 2010 a Annie mudou-se para a Inglaterra e ela ficou noiva do Shireen em maio de 2010. A família do Shireen são milionários. O pai dele é um famoso farmacêutico talentoso, tornou-se um multimilionário quando abriu casas de reabilitação para idosos na Inglaterra. E eles moravam em Manchester. O Shireen nasceu em 29 de dezembro. Ele foi descrito como um jovem talentoso, estudante popular na escola e se formou em economia pela Universidade de Manchester. Ele passou um ano viajando como voluntário antes de concluir os estudos. Trabalhou em Londres até 2005. Quando ele voltou para Bristol para ajudar a sua família a administrar a cadeia de casas de reabilitação, ele não era muito apaixonado pela função, mas obviamente gostava do dinheiro, né? O Shireen, antes de conhecer a Annie, ele chegou a ficar noivo de Rani Kansagra, filha do magnata que financiou a companhia aérea indiana SpiceJet. No entanto, em fevereiro de 2009, o Shireen cancelou os planos para o casamento dele. Mal sabia ela do que ela se safou. Apesar dos protestos dela e da família, né? Mas ele não queria casar com ela. Tanto a família do Shireen como a família da Annie, eles são de origem indiana. Como eu falei antes, o Shireen, ele era descrito também, além de muito inteligente, como uma pessoa obcecada por limpeza e controlador. E ele passou a fazer as escolhas das roupas que a Annie iria usar. A Annie estava tão assim, meio desgostosa com esse comportamento controlador que ela mandou uma mensagem para uma prima durante uma viagem à Índia em que ela foi com os pais dele. E ela disse que ela não queria estar perto daquelas pessoas que ela os odiava. Não explicou por quê. Ela disse que se sentia abandonada por todo mundo e ela disse que o Shireen e ela estavam brigando muito e que ela não gostaria nem de ter o conhecido, mas pressão familiar, não se sabe, eles ficaram noivos. Mas mesmo após o noivado, ela também ainda reclamou que ela gostaria de não ter ficado noiva. Mas todo mundo dizia que ela era sortuda, pois ele era um jovem bonito, inteligente, de uma família nobre, vamos dizer assim, com muito dinheiro e tal, e que qualquer mulher ficaria feliz em casar com ele. Mas ela sentia que talvez ela poderia ser infeliz o resto da vida. Mas tem aquela coisa que nós precisamos nos ater aqui. A família indiana, ela é bem diferente da família brasileira. A família indiana, não importa o quanto independente você seja, eles praticamente controlam a sua vida, não só antes do casamento, mas até depois do casamento. Então eu acho que ela se sentiu intimidada em quebrar o noivado por causa de pressão familiar que sofreria da família dela e da família dele. Ela disse que ele era perfeccionista e não tinha demonstração alguma de carinho com ela. Nem abraçar ele a abraçava. Ela descrevendo isso para uma prima dela por e-mail.
Temos que lembrar que, apesar dela ter, como eu falei antes, nascido na Europa, a cultura predominante na vida dela era a cultura indiana. Ela não terminou o noivado. A vida seguiu, né? Nenhum acordo pré-nupcial foi assinado antes do grande evento do casamento, em 29 de outubro de 2010. O casal se casou no resort Lake Pavani, nos arredores de Mumbai, na Índia. Um casamento pequeno, para 350 convidados, porque casamento de pessoas da Índia, a gente tem mais de 2.000 convidados. Mas apesar que foi um luxuoso, né? Bem luxuoso o casamento dele. Como eu falei, ambas famílias são hindus, né? E o casamento durou 3 dias, que também é uma prática da maioria dos casais na Índia. Mas depois que as festividades terminaram, no terceiro e último dia, os pais da Anne se despediram dela. E ela iria começar uma nova vida com seu esposo. Mal sabia a família dela que essa seria a última vez que eles estariam abraçando a filha. O Shireen planejou a lua de mel mantendo o segredo do destino que ele escolheu. Para mim isso não é para fazer surpresa, porque o cara é controlador, né? Até que ela acidentalmente descobriu sobre isso 2 dias antes da partida. E lá se foram. No dia 7 de novembro, os recém-casados chegaram à África do Sul para a lua de mel. Ficaram no luxuoso resort de safari Chitua, no Parque Kruger National. Desculpa aqui, gente, se eu estou acabando com o idioma de vocês, mas é muito difícil os nomes africanos aqui. Para vocês terem ideia, a suíte custava cerca de $2.000 por noite. Durante a alta temporada, os outros turistas e funcionários notaram que o casal não parecia um casal em lua de mel. Depois foram ouvidos eles. Nunca se tocavam, nunca se beijavam. No dia 10 de novembro, a Anne tinha enviado uma mensagem de texto para a prima, dizendo: realmente, ele é um cara legal em todos os sentidos, mas eu não me sinto feliz. Isso no dia seguinte. E ela mandou outra mensagem dizendo: está indo melhor do que antes. Agora, o que aconteceu aqui são 2 versões, uma contada pelo Shireen e a outra contada pelos homens que vão entrar nesta história. O Shireen disse que um dos motoristas do resort estava esperando por eles lá fora, né? Mais tarde, esse homem seria identificado como Zola Robert Tongo. Vou me referir a ele como Zola Tongo. Eles entraram no resort, né? Ele os dirigiu do aeroporto até o resort, porém, o Shireen permaneceu no carro, pagando o Togo por seus serviços. Enquanto isso, a Anne foi entrando no hotel, no resort, enquanto ele continuou no carro. Esse homem se ofereceu, segundo o Shireen, né, para fazer um passeio de helicóptero, que ele podia ficar com eles, levando para cima e para baixo. Então, depois de 5 minutos, o Shireen saiu do carro. Foi isso que ele disse para ela, porque ele demorou um pouquinho lá, né? Se juntou a Anne nos minutos que se seguiram. A garçonete que o serviu comentou mais tarde que não era um casal típico de lua de mel, como eles estavam acostumados a ver. Uma vez mais, nunca nem pareciam estar ali trocando, tipo, um segurando a mão do outro, ou sorrisos amáveis. Não, pareciam bem frios, não se abraçavam, não havia demonstração de carinho nenhuma. Shireen até deixou a Anne sozinha cerca de 1 hora depois do jantar. De acordo com a garçonete, a Anne havia dito a ela que ele estava em uma ligação de negócios. No entanto, ele disse mais tarde à polícia que ele foi pegar o seu telefone, que acidentalmente ele deixou em seu quarto. Foi neste momento da noite que uma câmera do hotel capturou o Shireen chegando de volta ao hotel. Depois de receber uma mensagem de texto do Tongo, que os pegou no aeroporto, aquele homem que eu acabei de falar, ele disse que ele ligou para o Togo, falou com ele ao telefone por 5 minutos.
por volta das 9h30 da noite. Ele disse que eles estavam discutindo sobre o passeio de helicóptero para o qual o Tongo afirmou que havia conseguido para eles. Então foi essa justificativa que ele deu para ela, com quem ele estaria falando. O casal voltou para o hotel por volta das 11 da noite, e no dia seguinte a Anne estava na piscina e o Chirien disse a Anne que ele iria cortar o cabelo. Gente, algo aqui que é muito esquisito, né? Você está em lua de mel, você vai cortar o cabelo? Você não teria cortado o cabelo antes de casar, não? Mas enfim. E ela achou que não tinha nada demais, falou, ok, você pode ir, eu vou ficar aqui na piscina. E ele disse que ele iria trocar dinheiro pela moeda local. Ele voltou, ele saiu, né? Ficou ali um tempo fora. Ele voltou e o casal almoçou por volta das 4h. Mas quando ele retornou, ele não tinha cortado os cabelos. Mantenho essa informação. O Chirien diria mais tarde que ele estava ansioso porque o Togo estava atrasado e ele tinha saído com esse homem por volta do meio-dia para visitar um local de troca de moeda no mercado negro. E foi lá que ele trocou cerca de, inicialmente, $2.000. E isso foi confirmado pelo proprietário do local onde o dinheiro foi trocado. E ele acabou depois, no total, trocando um valor maior que eu vou especificar ali adiante. A filmagem das câmeras mostraram o Chirien abraçando e beijando a Anne, que era um comportamento raro. É visto que em qualquer filmagem anterior ele nem se comportava, mas justamente naquela noite ele parecia um marido apaixonado, abraçado, beijando. A encenação para as câmeras, né? Então, entraram e tal, o Chirien ligou para o Togo, dizendo que ele estava atrasado, pois deveria vir buscá-los às 7h30. O casal tinha reserva às 9h30, num local chamado Lord Charles, em cerca de uns 45 quilômetros de distância. Meio esquisito também, né? Meio longe, para quem está em lua de mel, querer jantar tão longe. Mas, no caminho, o casal tinha decidido que não queria uma refeição pesada, porque tinham almoçado muito tarde. E a Anne disse que poderiam comer sushi. E o Zolatongo, às vezes eu falo Tongo ou Zola, mas é a mesma coisa, tá? O Zolatongo mudou a rota para um restaurante chamado Surfside, um lugar que ele costumava trazer outros turistas. O Chirien recebeu um telefonema e, como estava muito barulho no restaurante, ele foi lá fora para atender ao telefone. Ele voltou ao restaurante e a câmera de filmagem mostrou o casal saindo do restaurante. O Chirien anda com as mãos nos bolsos, vários passos na frente da Anne, que caminha com a cabeça baixa, mexendo em sua bolsa. Aparentemente, nesse passeio, que o Chirien disse que ele queria ver a vida noturna da cidade. Para quem não sabe, a África do Sul é um país muito violento. A cidade de Cape Town é considerada uma das mais violentas do mundo. E ele disse que ele queria ver a vida noturna. Então o casal entrou no carro, sentaram-se na parte de trás do carro, e eis que quando eles estavam indo ver a vida noturna, homens africanos com armas bateram no vidro, né, já com as armas apontando para eles, e eles simplesmente entraram no carro e mandaram o Zolatongo sair do carro. E um desses homens entrou e sentou no banco do motorista. Disse que eles exigiram o dinheiro e os telefones do casal, e eles disseram que queria apenas o carro. E foram embora com o casal ainda dentro do veículo. Instruídos a ficar abaixados em algum momento, eles aparentemente passaram por um carro da polícia e disseram foi quando então um dos homens empurrou o Chirien para fora do carro, enquanto o veículo ainda estava em movimento. Ele aparentemente caiu de cabeça e ombro, né, na areia, o local que eles estavam passando, e o carro seguiu com a Anne. E ele chamou a polícia. E ele não foi levado de volta ao hotel. O Chirien e o Tongo voltaram para o resort. Mas nada da Anne. E eis que no dia seguinte, às 8 da manhã,
O carro foi encontrado e a Anne estava sem vida dentro do carro. Eles disseram que queriam o carro, mas por que deixar o carro lá? Se o objetivo deles era pegar o carro. Mas algo chamou a atenção da polícia. O restaurante que eles foram ficava bem longe do hotel, uma área muito perigosa, um local que turistas não visitam. A polícia perguntou por que eles foram para lá, e o Zolotongo disse, quando questionado pela polícia, que ele estava dirigindo naquela área porque o Chirien queria comer em um restaurante, depois eles mudaram de ideia, resolveram ir para um outro, então ele estava retornando, por isso que ele passou por aquele lugar e tal. E o Chirien disse à polícia que ele deu tudo que ele tinha a esses homens, inclusive o anel caríssimo de noivado da Anne, um anel de $25.000. Mas, na segunda vez que ele foi ouvido, ele disse que escondeu o anel dentro do carro. E o anel foi encontrado dentro do carro. Por que alguém disse para a polícia que deu tudo, inclusive um anel de $25.000? E no segundo depoimento muda a história. Muda a história porque ele esqueceu a mentira que ele contou, né? Mas dando seguimento. 3 dias depois, o Chirien voltou para a Inglaterra com o corpo da Anne e o pai dela junto. As impressões digitais tiradas no carro confirmaram que um rapaz chamado Sholili Magne esteve no carro e ele acabou dando os nomes dos demais participantes. Em 18 de novembro de 2010, foi preso Miziwanamadoda Kuabi e Monde Mekibilombo. Se eu não acabei com o sobrenome deles, né? Enfim, eles confirmaram que eles participaram de tudo e que eles foram contratados pelo marido da Anne. O Monde disse que o Zolotongo foi até ele e disse: o marido da Anne quer eliminá-la e ele precisa de alguém que faça isso. Ele disse que ele não faria, mas que ele indicou 2 outros homens. O Zolotongo disse que o Chirien pagaria para eles $2.000 para cada pessoa envolvida. Então, claramente, restava sobre ele uma grande suspeita. Tem uma imagem da câmera mostrando o Chirien conversando com o Zolotongo. Por que estaria esse motorista dentro do hotel conversando com o Chirien? Ele era apenas um motorista. Você marca alguma coisa com o motorista fica do lado de fora do hotel te esperando. Não, mas eles estavam sentados como se fossem grandes amigos. No dia do ocorrido, foi visto os 2 saindo juntos do hotel para trocar dinheiro, mais dinheiro. Segundo o Chirien, era dinheiro para pagar uma viagem de helicóptero que eles deveriam ter feito, e não fez, foi cancelado, algo assim, que precisaria pagar essa viagem. Mas o Zolotongo disse que isso não era verdade. O valor era para pagar o serviço deles. Ficou confirmado pela torre de telefone que dentro do carro o Chirien estava enviando mensagem de texto para o Zolotongo e a Anne estava do lado dele. Quando o Zolotongo estava os levando para o jantar, ele estava trocando mensagens. Gente, você é passageiro, né? Tá ali teu motorista dirigindo. Por que você está mandando mensagem para o motorista? Você quer perguntar uma coisa, você pergunta, né? Mas, pelo visto, eles tinham algumas coisas para acertarem. Então, ele ficava mandando mensagens. Mas as mensagens não foram recuperadas. E eu não sei porquê. Tentei buscar, encontrar, mas a única coisa que eu achei é que a polícia disse que eles trocaram mensagem. Mas essas mensagens nunca foram divulgadas ou sequer saiu que elas foram recuperadas. Estou colocando aqui um vídeo onde vocês podem ver que o Chirien, ele entra no hotel com um envelope branco. E o Zolotongo o segue e entram no quarto do Chirien. E minutos depois, o Zola saiu com o envelope branco na mão, que, segundo ele,
era o pagamento por ter eliminado a Anne. Alguém tem dúvida disso? Por que ele estaria entrando no quarto segurando um envelope branco? Depois entra o motorista no quarto e daqui a pouco sai o motorista com o envelope. O Zola Tango disse que o Chirien perguntou para ele se o trabalho havia sido feito, porque eles estão sentados no hotel. Portanto, a câmera lá de filmagem não tem áudio, então não está claro o que eles estavam conversando, mas segundo o Zola Tango, era isso que o Chirien estava perguntando para ele, se o trabalho havia sido feito, assim que eles retornaram para o hotel. Ele disse que ele alertou que lá havia câmeras e o Chirien, inclusive, para e olha para cima para poder ver que realmente tinha uma câmera, que pegava ali os dois batendo papo. De acordo com especialistas em linguagem corporal, eles disseram que ele não demonstrou nenhum sinal de trauma de alguém que tinha acabado de experimentar algo desse tipo. O Chirien estava de pé quase todo o tempo e nenhuma vez ele foi visto, tipo assim, esfregando o rosto, que são ações comuns de alguém que está agitado ou em perigo. Nada disso. Os especialistas disseram que ele parecia... Nada tinha acontecido. Para vocês terem uma ideia, ele contratou um publicista que disse que o Chirien era um marido exemplar. Bom, não é o que corre nas boates e bares gays da cidade. Uma vez que ele era um frequentador assíduo destes lugares. E ele negou. Mas um garoto de programa, aliás, bem mais velho, colocando aqui a foto, conhecido como German Master, ele disse que foi contratado pelo Chirien muitas vezes para fazer serviço completo com ele. O rapaz era um garotão de programa. O Chirien tinha um profile dele em um desses sites de relacionamento de homens. E ali, claramente, ele se definia como gay. A polícia da África do Sul pediu a extradição dele para a África, mas os advogados lutaram arduamente para ele não ser extraditado. E isso durou 4 anos. O que as pessoas dizem é que ele vem de uma família tradicional indiana, e ele, por ser gay, a família jamais aceitaria isso. Então ele casou-se com a Anne para satisfazer a família dele, mas resolveu eliminá-la na lua de mel. Uma coisa que chama atenção. Gente, tem muitos lugares no mundo para você passear. Por que você escolhe a cidade mais violenta do mundo para você levar a sua mulher para a lua de mel? Eu penso que porque ele sabia, vou poder justificar, nossa, olha o que aconteceu, mas também estava lá naquela cidade. Enfim, muitos questionaram por que ele chegou até aquele local, por que ele teria escolhido a África do Sul. E tem uma explicação por isso, como eu falei anteriormente, um lugar que tem muito desse tipo de coisa acontecendo, infelizmente, né? E o valor dado para cada um deles de $2.000, para eles é uma fortuna, né? E ele ia pagar isso para cada um. Então, creio que ele pediu sim ao motorista que ele queria contratar alguém. E o motorista disse, ok, vou te arrumar. E ele ofereceu uma quantia boa para os padrões de lá e a pessoa aceitou. E ele continuou com o plano. O julgamento ocorreu na África do Sul. O Zola Tongo pegou 18 anos. O Miziwana Bododa pegou 25 anos. O Monde não pegou prisão, pois ele testemunhou contra os demais. O Sholili Mingeni pegou prisão perpétua, que na África do Sul só pode ser até 25 anos. Mas este homem, meses depois, perdeu a vida na prisão devido a um tumor no cérebro. Finalmente, depois de 4 anos, o Chirien foi extraditado para a África do Sul, em outubro de 2014.
Os 3 homens contratados depuseram contra o Schrein e confirmaram que foram contratados por ele. A juíza do caso disse que o Zolotango forneceu informações controversas para a corte, que ela julgava improvável o que aconteceu. Porque o testemunho dele continha muitos erros, inconsistências e mentira, e ela o considerou inocente. Isso mesmo. O Chirien saiu da corte andando, mas eu vou voltar aqui só um pouquinho aqui no tempo. O Chirien, quando ele foi preso, ele foi deportado para a África do Sul, ele não ficou numa prisão daquelas, né? Ele ficou internado numa clínica psiquiátrica por 30 dias sendo avaliado para saber se ele poderia depor. E depois de 30 dias disseram sim, ele está apto para depor, o que o dinheiro não faz. Em 2020, um dia antes do Zolotango sair em liberdade condicional, a liberdade dele foi negada, depois que a família da N expressou que era contra a saída dele. E uma fonte do Zolotango disse que ele estava devastado com a virada dos acontecimentos e já havia feito até as malas e ansioso para reunir-se com a sua família. Uma observação que eu quero fazer aqui. Eu não entendo como que a juíza, por mais que tenha alguma inconsistência em alguma coisa que esses homens falaram, para mim está muito claro, gente. Ele está trocando mensagens de celular dentro do mesmo carro que a pessoa está. Mas ele está trocando mensagens por quê? Porque a mulher dele está do lado. No mínimo, a mensagem deveria ser: cadê os homens? Vão acabar logo? Vai demorar? Só pode ser algo do gênero. Ele entra com um envelope na mão, com dinheiro. Esse homem o segue até o quarto. Não é lá fora, é no quarto. Ele entra e esse homem sai com o envelope na mão. Gente, tudo isso para mim, está muito na cara, né? E quando ele estava ainda naquela clínica, né, psiquiátrica, a família dele até acabava o visitando e tal. Ele contratou um monte de advogados, né? Depois de ser inocentado, ele voltou para Londres e ele casou-se com um fotógrafo brasileiro. Isso mesmo, Gladson Lopes Martins. E a família dele aceitou o casamento. Tem aqui fotos dele jantando com a família do marido dele. Pelas fotos aqui, achei semelhante às vestimentas do marido dele, com as mesmas vestimentas daquele garotão de programa de 50 anos que vocês viram antes, né? Talvez a semelhança seja pelo estilo como ambos, sei lá, estão vestidos nas fotos. Dizem que o marido dele é fotógrafo. Algo que preciso dizer aqui. O Chirien, ele é chegado naquelas coisas de mestre e escravo. Não posso citar o nome aqui, mas vocês devem saber, de gente que gosta de apanhar, né? Aquelas coisas, aquelas baixaria toda. Mas, ei, tem gente que gosta dessas coisas, né? De bater, apanhar, né? Um ser mestre, outro ser submisso, tal, escravo. Mas, ei, tem gosto para tudo, né? O rapaz gosta de fazer o quê? Mas, 2 dias após ter perdido a mulher, quando ele estava lá, gente, algo que me deixou assim muito decepcionada com a justiça na África do Sul. Esse cara tinha perdido a mulher há 2 dias. Em 2 dias que ele havia perdido a mulher, ele estava num site de relacionamento procurando um homem dominador. Gente, existem provas circunstanciais que, pelo jeito, não se aplica na África do Sul. Aqui se aplica, viu? Provas circunstanciais. Esse caso, se fosse aqui, esse cara tinha sido condenado, né? Isso é a minha opinião, viu, gente? Deixando bem claro aqui, o cara foi inocentado. Mas eu não tenho dúvida alguma que esse homem mandou eliminar a esposa dele. Não pelo gosto exótico dele, mas porque as provas estão claras. Como eu falei, né? O cara foi considerado inocente. Então, essa é a história de hoje. Um caso que, para mim, justiça nunca vai ser feita para o que aconteceu com a Anne. Uma moça jovem, bonita. Por que um homem desse não disse para a família desde o início: olha, eu não gosto de mulher, não quero casar com uma mulher, eu quero casar com um homem?
É um gosto dele. Ele poderia ter falado isso para a família dele, mas não. Ele se enfiou num casamento, na minha opinião, já com a intenção que vou mandar eliminá-la. E ele assim o fez. Bom, eu quero ouvir de vocês aqui. O que vocês acham? Vocês acham que ele foi inocente, que simplesmente foi um roubo que aconteceu e que deu errado? Tiraram o motorista do carro primeiro, depois tiraram ele do carro e depois a mulher dele. Só que engraçado, não levaram nada, né? Aliás, só o celular. O carro ficou, o anel ficou, tudo ficou. Levou ali, né? O celular, umas joiazinhas e mais nada. Isso não é coisa de pessoas que foram lá para roubar, na minha modesta opinião. Mas eu quero ver a opinião de vocês. Deixem aqui os comentários. O que vocês acham que aconteceu nesse caso? Esse rapaz é culpado, não é culpado? Eu quero ver de vocês. Não se esqueça, pessoal, de deixar o seu like aqui para o YouTube entender que esse vídeo é bom e recomendar para outras pessoas. Eu vejo vocês em breve.